gente abençoada e protegida pelo Senhor, e hoje você que é protegido pelo Senhor, nós vamos conversar justamente sobre segurança na internet, o cristão e a segurança da internet, navegando entre lobos. Hoje agora essa é a temática da nossa palestra, algo muito importante. Então você que está começando a assistir, convide outras pessoas, é muito importante. A internet é uma bênção, uma fonte de muito recurso de conhecimento, mas também é um perigo, né? Nós vamos navegar aí no meio de pessoas, de software, de situações que são perigosas. Jesus deixou um texto muito interessante em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto muito interessante. Nosso convidado é especialista nessa área. Daqui a pouco eu vou convidá-lo para estar conosco aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, quem é o Rafael Cardoso, para que a galera te conheça, e depois a gente entrar aí na área técnica dessa questão do cristão e a segurança digital. Claro. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que o senhor tem colocado, né, como vocação, como missão. Então, realmente quero agradecer por poder contribuir aí com vocês e com todos aqueles que estão conosco hoje e no futuro que vão estar assistindo a live, né. Bom, eu, na verdade, trabalho com tecnologia há quase 20 anos e com segurança da informação há mais de 15, focado nessa área. E com o tempo a gente tem percebido que o trabalho também é uma vocação, né? Acho que Deus nos coloca nesse sentido para somar, para contribuir. E eu, particularmente, gosto de juntar e de perceber como, por exemplo, a teologia, como a palavra de Deus interage com todas as coisas, inclusive com o nosso trabalho e inclusive com segurança da informação. Então, nesse período aí, a gente tem falado, explicado, contribuído no sentido de que a segurança da informação é muito mais comportamental do que a gente imagina, né? Às vezes a gente pensa que a gente fala de segurança, fala de hackers, é basicamente aquela pessoa com um monte de computador, no fundo de um porão, que conhece muito de tecnologia, mas não necessariamente é assim. A gente vai explorar um pouquinho disso hoje, e a gente vai explicar um pouquinho o que acontece de verdade aí no mundo de segurança da informação. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, meu brother. Vai ser trilegal essa palestra, hein? Obrigado. Até o pessoal fica à vontade de mandar as perguntas no chat aí, no final a gente vai responder. Eu quero tentar hoje simplificar um pouco, trazer 10 dicas para uma navegação mais segura. Então, a gente vai tentar usar alguns exemplos bem práticos para o dia a dia de vocês, tá? O que eu costumo dizer em relação à segurança da informação? Às vezes a gente acha, como eu falei antes, que segurança está relacionada exclusivamente à tecnologia. E, na verdade, ela é muito mais comportamento do que tecnologia em si. Por quê? A própria palavra diz que o que contamina o homem não é o que vem do exterior, mas o que está no coração dele, né? O que está de dentro para fora. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta. O grande problema da humanidade é o pecado e aquilo que está dentro do coração realmente do homem. Então, aquele mesmo pecado, aquele mesmo problema, aquele mesmo crime, aquele mesmo tipo de ofensiva que existia no mundo externo, no mundo material, no mundo real, vamos dizer assim, ele acontece também na internet. E o principal fator que é utilizado para isso é o que nós chamamos de engenharia social. Tem um nome um pouquinho complicado, mas na verdade é muito simples. O que é a engenharia social? Ela é uma técnica utilizada quando eles tentam pegar o máximo de informações que nós temos publicadas na internet para entender um pouco como nós nos comportamos, o que nós fazemos, quem nós somos, para usar então isso contra nós. Então o que a gente vai falar hoje aqui? Alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas ferramentas que podem ser úteis para que nós ficamos menos vulneráveis e menos expostos a esse tipo de risco. Então, a primeira dica, ela está relacionada a uma certa desconfiança. Eu faço uma analogia de quando nós vamos a um bairro, por exemplo, que é considerado mais perigoso,
a gente normalmente tem um certo cuidado, né? A gente cuida, por exemplo, se tem alguma movimentação estranha, dependendo do horário, celular, carro, enfim. A gente tem um cuidado quando a gente está num lugar estranho, que a gente não conhece, ou que a gente suspeita que é um bairro perigoso. Então, há ali uma desconfiança e, consequentemente, uma atenção maior em relação ao que nós estamos fazendo, né? Então, nós tomamos um cuidado redobrado e qualquer sinal de ameaça, a gente tenta evadir, né? A gente tenta sair, a gente tenta ir para um outro lugar, a gente tenta ir embora daquele local, enfim. E a internet, a gente tem que ter essa mesma desconfiança, ter aquele mesmo sentimento de que a gente está num bairro perigoso. Porque aquele criminoso que antes ficava numa esquina, que ficava ou só naquele bairro isolado, que a gente sabe que aquele bairro é perigoso, hoje ele está na internet, hoje ele está dentro da nossa casa, muitas vezes, né, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos familiares. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a qualquer clique a gente pode dar entrada a esta pessoa na nossa casa, na nossa vida. Então, a primeira dica é, de fato, desconfiança. Então, a palavra diz lá em Jeremias 17, né, maldito o homem que confia no homem, confia às vezes em si mesmo, nosso coração enganoso, mas que também às vezes confia demasiadamente nos outros. Então, sempre ter aquele cuidado, aquela atenção, aquela desconfiança, partir sempre do pressuposto de que, não, será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Né? Vivemos numa era aí de fake news, né? E precisamos estar atentos, então, ao que recebemos, ao que fazemos, ao que acessamos. E então, o primeiro passo é desconfiança. A segunda dica que está ligada a essa, né, a gente vai crescendo aí nessa questão do comportamento, é em relação à exposição. Então, hoje, nas redes sociais, existem pessoas que fazem exposição da vida inteira. Então, elas colocam onde elas estão indo, se elas vão na academia, se elas largam o filho na escola, se elas estão num restaurante, num mall, enfim, né? Toda a vida dela é colocada ali, a hora que ela chega no trabalho, a hora que ela chega em casa. Então, para uma pessoa que está observando isso, ela consegue, né, de certa forma, rastrear a vida dessa pessoa e a partir dali, cometer algum tipo de crime. Nós já tivemos casos, principalmente aqui no Brasil, de sequestros, onde a pessoa que foi sequestrada estava tendo a sua vida monitorada nas redes sociais, né? Então a gente tem que ter muita prudência em relação a isso, né? E saber que quando a gente está se expondo, pode ser que alguém ali que está no nosso ciclo social e que às vezes a gente nem percebe, tem intenções das quais a gente às vezes não conhece. Eu acho interessante, até o pastor Romo colocou um texto de Isaías 39, que é muito interessante, que cabe muito bem dentro desse contexto, que é quando, lá na questão do rei Ezequias, né, Ezequias recebeu, né, alguns embaixadores da Babilônia e mostrou, né, toda a casa do tesouro, mostrou todo o ouro, os perfumes, né, mostrou tudo que ele tinha ali de importante no reino dele, e que depois esses homens vieram, então, da Babilônia e acabaram ali tomando tudo que eles tinham e fazendo eles, então, levados, né, como escravos para a Babilônia. Então, houve ali aquela exposição, né, do que havia dentro de Jerusalém, dentro, né, do palácio, dentro do reino, e que havia intenções que até então ali o rei não tinha percebido e que depois foi usado contra ele mesmo. Então, lá em Isaías 39, do 1 ao 7, ele fala sobre isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tentar expor o mínimo possível, né, da nossa vida no dia a dia, tentar minimizar, talvez fechar um pouco mais nosso ciclo de amigos virtuais, ou saber quando é pertinente ou não colocar algum tipo de exposição. Eu, por exemplo, quando eu vou viajar, alguma coisa assim, eu tento não postar imediatamente alguma foto. Às vezes a gente sabe que tem pai, tem mãe, tem amigos, irmãos, eles querem ver, querem saber o que está acontecendo, né, os filhos, os netos, né, mas a gente tem que tomar um certo cuidado e tentar deixar um pouco mais privado aquilo que de fato deveria ser privado.
E isso acaba, às vezes, levando a outras coisas, né? A gente, às vezes, entra em discussões na internet, a gente acaba respondendo a provocações, a intimidações, e muitas vezes isso não é prudente da nossa parte, ainda mais como cristão, né? Às vezes pagar o mal com o mal numa situação de discussão e aquilo às vezes fica exposto sem volta. E saber que também há uma legislação na internet e que isso pode causar até prejuízos legais, né? Então, aqui no Brasil tem dano moral e uma série de outras questões que podem acarretar. Então, né, primeiro, desconfiança, ter aquela noção de que é perigoso, de que pode ter coisa ali que a gente não domina, que a gente não conhece, depois uma exposição demasiada, sem que a gente possa, né, limitar um pouco a nossa privacidade, e depois aquela questão dos amigos, né, dos contatos. Então, quem são os nossos amigos nas redes sociais? Quem são as pessoas que estão nos seguindo? Eu, frequentemente, a gente que normalmente é cristão e frequenta a igreja, conhece muita gente, seguindo nós temos recebido seguidores, amigos, e eu procuro de tempo em tempo revisar essa lista de amigos, você ver realmente são pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho um relacionamento, porque muitas vezes são contas falsas até, que dizem ser determinada pessoa e que às vezes não são, e estão usando essa conta justamente para tentar se passar para alguém e coletar informações e cuidar, né, e bisbilhotar a nossa vida. Então, a gente vê lá em 2 Coríntios 11:14, né, que diz que o próprio Satanás se transformou em um anjo de luz para enganar os santos. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso, né, porque muitas vezes aqueles que dizem ser amigos, ser próximos, nem sempre são, e então a gente precisa tomar esse cuidado com essa rede de amigos. Então, assim, a gente tem muitos seguidores, né? A gente às vezes conhece muitas pessoas de fato, mas dificilmente temos amigos próximos que realmente chegam a um número de centenas, de dezenas de milhares de pessoas aí, quem sabe. Então, eu até uso o exemplo de Jesus, né? Jesus tinha os 12, era seguido por multidões, tinha os 12, dentro dos 12 tinha determinados assuntos que ele tratava com 3, e dentro dos 3 ainda tinha um que era com maior intimidade ainda. Então, que possamos fazer como Jesus, né? Há determinados assuntos que não há necessidade de a gente colocar para a grande multidão. A gente pode ter aquele pequeno grupo de amigos que são mais íntimos, que nos compreendem, que estão dispostos a nos ajudar, né, a contribuir, a nos exortar, a nos incentivar. Então, né, vamos evitar algumas coisas para as grandes multidões e até mesmo cuidar dentro dessa grande multidão quem está ali no meio, né? Porque pode ser essencialmente perigoso. Bem, então, que mais, né? Outra questão é que a gente normalmente utiliza, aí entrando um pouquinho mais na questão tecnológica mesmo, a questão de Wi-Fi abertos, redes públicas e tal. A gente vai num café, a gente vai no mall, a gente vai em uma loja, a gente vai num parque. Quando nós frequentamos determinados lugares, normalmente ali tem uma rede Wi-Fi disponível. O que acontece? Quando a gente acessa uma rede dessa, principalmente quando acessamos sites que não tem lá a questão da segurança, o HTTPS lá, do security, né? Os nossos dados ali estão trafegando de maneira aberta para qualquer pessoa que estiver escaneando essa rede, que estiver monitorando essa rede, ela vai ter informação, ela vai ter essa informação que nós estamos trafegando. E até mesmo conseguir acessar, muitas vezes, o nosso dispositivo. Então, a gente tem que tentar evitar, talvez, quando acessar essas redes, não acessar nenhum tipo de dado sensível, né? Um aplicativo de banco, um aplicativo que tenha as suas informações pessoais, que tenha dados seus que são confidenciais. Então, realmente usar mais quando há uma emergência ou para aplicativos que talvez não ofereçam tantos riscos, né? Então, eu sempre digo para tomar cuidado quando você acessa uma rede num ambiente como esse, né? Numa Starbucks, num mall, ou algo nesse sentido. Então, sempre ficar muito atento em relação a isso. E também em relação aos dispositivos que são compartilhados. Hoje em dia, muita gente acaba tendo só o smartphone.
E aí o que acontece? Preciso fazer alguma coisa que depende de um computador. Às vezes usa um computador, tá num hotel, vou usar o computador do hotel, ou vou usar de uma cafeteria, né? Ou vou usar de algum lugar que oferece aquele computador ali para utilização. Também a gente tem cuidado em relação a isso, porque a gente não sabe o que tem nesse computador, o que está instalado nele, se ele tem algum tipo de programa de monitoramento que pega os seus dados, quais são as pessoas que estão acessando esse computador remotamente. Então, tem uma série de questões ali que não estão no nosso controle, porque não é o nosso computador, né? Às vezes a gente acessa até mesmo uma rede social e às vezes esquece, né, de deslogar, de sair da rede social e acaba outra pessoa utilizando depois a sua rede, o seu e-mail, algum site que você estava acessando. Então, realmente a gente precisa, claro, quando é necessário usarmos, mas com cautela e prudência. Então, de fato, esse é um item de bastante atenção. Outro ponto é que, hoje em dia, as redes sociais facilitaram muito a comunicação, né? Então, a gente fala no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, sério, uma série de ferramentas de comunicação. Mas para algumas coisas mais formais, a gente acaba ainda utilizando o e-mail, principalmente no ambiente profissional, né? E ainda a maior parte dos crimes, das fraudes, elas acabam acontecendo por e-mail. Ou seja, você recebe um e-mail em relação a algo que parece ser do trabalho, algo que parece ser questões de governo, então de algum imposto, de alguma coisa, de alguma taxa, enfim, algo que você, né, usa e precisa no dia a dia, que acaba sendo mais formal e vindo por e-mail. E até mesmo, às vezes, uma promoção, algo relacionado a e-commerce, a gente acaba, então, recebendo isso por e-mail, uma confirmação de um pedido, de alguma compra na Amazon, por exemplo. Então, normalmente as fraudes elas acabam vindo por e-mail, 90% delas. E aí a gente acaba, às vezes, clicando nesse e-mail e ali tem o nosso dispositivo invadido, são coletados nossos dados, roubados nossas informações, às vezes sequestram os nossos dados, né? Existe hoje um crime que é bastante utilizado, que ele de fato sequestra os dados, criptografa todos os arquivos, suas fotos, suas mensagens, e ele te cobra um resgate, então, para poder te devolver esses dados. Então, muito cuidado, né, nos e-mails, verificar os remetentes, verificar os links, se realmente fazem sentido em relação a quem está entregando, então, se realmente é o site verdadeiro, se tem essa questão da segurança. Então, a gente tem que ter um acesso redobrado, né, na questão dos e-mails, tá? Então, nesse sentido, é bem importante a gente cuidar, então, da comunicação de uma maneira geral, né? Eu falo dos e-mails, mas também a gente tem visto isso migrar também para WhatsApp, para Telegram, para até mesmo SMS. Hoje tem vindo muita coisa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente recebe frequentemente mensagens de texto falando que é do banco, falando que é de uma loja específica, falando que é uma promoção, né? A gente também vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto mais para frente, tá? Outra questão, além dos e-mails, é de fato links, acessos, vídeos, fake news em redes sociais de uma maneira geral, né? A gente tem percebido um crescimento muito grande de conteúdo que é falso e que tem intenções diversas. E nós, como cristãos, muitas vezes a gente tem que cuidar com a aparência do mal, né? Tessalonicenses 5:21 ali ao 22, diz que a gente tem que reter o bem e nos abstermos da aparência do mal. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, com o que a gente compartilha, com o que a gente posta, com o que a gente até mesmo está vendo, né? Então, a gente tem que pensar naquilo que é puro, que é bom, né? E nesse sentido, tem trafegado muita coisa. E às vezes dentro disso há coisas que acabam nos colocando numa situação de risco, né? Não só por uma exposição de uma mensagem que é falsa, mas também por uma questão de fraude, né? Às vezes a gente entra
em algo que é um crime financeiro, que alguém está tentando fazer uma extorsão com você, alguém que está tentando roubar suas informações para comprar algo num site, para fazer uma fraude em e-commerce. Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes é uma notícia, a gente acha que é algo verdadeiro, acaba clicando, cai num golpe. Às vezes tem até... Eu tive um amigo essa semana, né? Eu falei, putz, logo você que tem, né? A gente fala tanto, tem tantas dicas, caiu num golpe que roubaram o WhatsApp dele. Então, né, pediram um código, mandaram dizendo que era uma promoção, que ele ia ganhar, né, um desconto agressivo lá num produto, e aí ele mandou o código, na verdade era o código do WhatsApp dele, e ele acabou perdendo então o WhatsApp dele. É uma dificuldade depois para recuperar isso. Então, muita atenção, né, nos links, muita atenção nas notícias, valide, pesquise, né, verifique se aquilo realmente faz sentido, procure outras fontes, né, para que você não seja enganado nesse sentido. Outra coisa que ajuda muito é você ter uma ferramenta de proteção no seu dispositivo. Então, um antivírus atualizado, né, tanto no seu celular quanto no seu computador, porque muitas vezes essas ferramentas elas conseguem bloquear esses links que nos levam a esse tipo de fraude. Então, essas ferramentas escaneiam esses links, escaneiam essas notícias, esses sites, e quando detectam que é alguma coisa maliciosa, de fato, eles conseguem bloquear. Então isso ajuda. Não é 100% eficaz, nenhuma solução é, mas já garante um certo nível de proteção. Então, né, a gente precisa, sempre que possível, ter essas aplicações, esses aplicativos instalados, né, de segurança instalados tanto no celular quanto ou qualquer dispositivo que você utilizar, né? Num tablet, num laptop, num celular. E a atualização também é importante, né? Sempre que um dispositivo pedir para atualizar, muitas vezes dentro dessa atualização, ele tem uma série de fix, né? De consertos de segurança, né? De resolução de problemas de segurança. Então, uma vulnerabilidade, algo que permitia que muitas vezes alguém acessasse, por exemplo, o seu dispositivo sem que você percebesse, é identificado esse problema, ele é corrigido e vem como uma atualização. Então é importante sempre manter os seus dispositivos atualizados. Outra questão é a questão de senhas. Hoje, como a nossa vida está na internet, uma série de portais, uma série de acessos, uma série de ferramentas, normalmente todas elas necessitam de uma credencial, de uma senha. É muito comum, às vezes, você usar a mesma senha para todos os dispositivos, para todos os portais. Porém, o que acontece? Se a pessoa descobrir qual é a sua senha, ela vai ter acesso a todos os seus portais, a todos os seus acessos, né, a tudo aquilo que você utiliza. Então, o que a gente recomenda? Você ter senhas específicas para cada tipo de serviço, não precisa ser necessariamente para cada dispositivo, para cada site específico, mas para compras online eu tenho um tipo de senha, para minhas redes sociais eu tenho outra, para serviços financeiros eu tenho um outro tipo, né? E evitar aquelas senhas que são muito fáceis, né? Que são só palavras, nomes. Então tentar, por exemplo, dificultar um pouco, por mais que lembre o nome ou que lembre uma data, trazer um pouco de dificuldade. Vou dar um exemplo. O nome da minha primeira filha se chama Anitta. Então o que às vezes eu faço? Eu boto lá no lugar do A um arroba, no lugar do I o número 1, né, para tentar dificultar um número 4 no lugar de um A, que lembra o nome quando você vê a grafia, mas que tem ali alguns caracteres especiais. Então, vou botar lá, por exemplo, Anitta 2020, né? Não vou escrever Anitta 2020, vou substituir alguns caracteres, algumas letras por números, por caracteres especiais. Isso já dificulta um pouco alguns mecanismos de detecção de senha que usam um dicionário. Então, eles vão tentando palavra por palavra até tentar chegar na sua senha. Então, tente sempre atualizar suas senhas, trocar suas senhas e utilizar esses caracteres especiais. Existem até aplicativos que eles são chamados como se fosse um cofre de senhas, que eles sugerem uma senha mais forte, com um número de caracteres, com caracteres especiais,
e eles armazenam essa senha para você, e aí você não precisa lembrar de toda vez que acessa um site, onde está ou qual era essa senha. Você tem uma chave mestra que acessa esse cofre, e aí você, através do acesso desse cofre, acessa os outros sites através da senha que ali está armazenada. Então, é muito útil no dia a dia quando você tem um bastante número de senhas, para não memorizar isso, né? Porque ninguém lembra todas as senhas de todos os serviços. Então, um cofre de senha aí se você colocar, eu acho que tem vários, tem LastPass, tem PassWD, tem uma série de aplicativos. Se você procurar cofre de senha, aplicativo de senha, você vai encontrar. Evite usar o do navegador, porque o navegador é mais frágil. Então, ali, quando ele pede para você salvar a senha no browser, tente evitar, tente achar esse aplicativo, porque ele tem um mecanismo de segurança mais robusto do que o do próprio navegador. E aí fica a mesma questão, às vezes, para sites de e-commerce, né? Evite usar a questão de salvar a senha, principalmente nesses sites, porque ali você pode efetuar compras, você tem os dados do seu cartão de crédito, né? Então, você tem ali uma série de dados sensíveis que você precisa ter uma série de atenção para acessar esses sites. Eu até não sei como é que está nos Estados Unidos isso, mas no Brasil a gente tem, por exemplo, um cartão de crédito número virtual. Então, a gente consegue criar um número de cartão de crédito específico para uma compra. Então, quando é um site que você ainda não tem, você não conhece bem, você ainda está analisando, quer fazer uma compra, ver como é que é, de preferência utilize algum mecanismo assim que permita que você tenha uma experiência primeira e depois de confiar realmente no site, você possa botar os seus dados ali mais permanente, né, do seu número de cartão ou de algum dado financeiro que é mais importante. Então, como eu estava falando já desde o início, a maior questão na internet hoje é comportamental, é como a gente lida com a internet, é como a gente se comporta na internet, o quanto a gente vai se expor, o quanto a gente vai colocar a nossa vida ali, que tipo de informação a gente vai colocar, né, que tipo de pessoas às vezes a gente vai seguir. Então, tudo isso influencia, de fato, na nossa segurança no dia a dia. Então, fica aqui a dica, né? Tentei ser um pouquinho breve para deixar também um espaço para perguntas, interagir um pouco também com o pastor Romo e a gente desenvolver um pouco mais o assunto. Mas o principal é isso, a gente ter prudência, a gente ter sabedoria. Não é à toa que o livro de Provérbios, por exemplo, trata muito sobre o assunto e faz a diferença de conhecimento e sabedoria, porque às vezes a gente sabe, mas não basta só saber, né? A gente tem que ter uma ação coerente com aquilo que sabemos. E aí entra a sabedoria, a gente saber lidar no dia a dia, ter cuidado, ter atenção, ser prudente, né, ser analítico e a partir daí, então, ter maior tranquilidade e menos risco para acessar a internet.